Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É o Alfredo Passos, uma vez mais, dos estúdios do Ciesp Distrital Sul, para mais um episódio do Vida de Empreendedor, o podcast para quem tem um negócio próprio ou para quem quer ter o seu negócio próprio. E hoje é dia de comemoração, troféus e medalhas. Vamos fazer uma conversa bem legal com Cris Ugolini. Bem-vinda! Obrigada, bom dia! Bem-vindo. Então vamos à apresentação. A nossa convidada de hoje lidera uma empresa que está há quase 50 anos presente nos momentos de conquista de outras pessoas. Ela administra a Inarco Troféus, empresa paulista especializada em troféus, placas, bustos e esculturas, com um showroom de mais de 8.000 peças, que já fizeram parte de grandes momentos do esporte, da cultura e da economia no Brasil. Ao longo dessa trajetória, ela acompanhou de perto como reconhecimento, quando bem feito, fortalece culturas organizacionais, motiva equipes e ajuda empresas a manter viva a memória de suas conquistas. E muito mais do que produzir peças, a Inarco participa da construção de momentos que marcam pessoas e organizações. Então, Cris, conta como é premiar pessoas. Eu falo que na Inarco nós somos uma empresa onde nós comemoramos o sucesso todos os dias. Porque cada troféu que nós entregamos, ele é o reconhecimento para uma pessoa em particular. Então, ainda que para nós sejam 20, 30, 100 troféus, para a pessoa que está recebendo, é o reconhecimento único. Não interessa para ela se tem outras pessoas recebendo junto. É o reconhecimento dela, pelo trabalho dela. Então, esse eu acho que é um ponto principal do nosso trabalho hoje. Maravilha. Fundador foi seu pai? Foi meu pai. Há quanto tempo? Leonardo Golini, meu pai. Já foi diretor da casa aqui do Ciesp, por acaso. Diretor do Ciesp, Associação Comercial, SESI, Senai. Mas ele continua ainda no conselho da empresa, né? Porque isso não perde. Mas ele veio para o Brasil como marchand de artistas plásticos. Então, ele vendia obras de arte. Era italiano? Italiano. Que legal. Veio para o Brasil e com os amigos italianos artistas, ele vendia e era marchand desses artistas. Então, ele fazia esculturas para monumentos, para bancos. Eram muitos bancos, né? E com isso, eles faziam aquelas peças gigantes e resolveram premiar os diretores dos bancos com réplicas menores. Essas réplicas menores, com o tempo, acabaram virando os nossos troféus. Interessante. Então, foi basicamente um short do que foi a criação da Inarco. Mas ela sempre foi uma empresa muito ligada à arte. Legal. Então, a gente preza muito esse trabalho artístico. E a tua entrada foi pequena, jovem, depois de que você se formou? Eu falo que eu entrei quando eu tinha 17 anos, que eu entrei na faculdade e aí tem que trabalhar, 17 anos tem que trabalhar, entrou na faculdade, vai trabalhar. Eu fiz direito, sou advogada, mas comecei a trabalhar na empresa e percebi que esse meio de premiações, agência, eventos, era uma coisa muito divertida, era muito diferente do direito. Então, continuei fazendo a faculdade, mas eu sempre tive esse negócio da arte, porque eu cresci com arte. Sim. Cresci com os amigos e artistas do meu pai indo em casa, vendo os artistas modelarem. Meu avô era um artista plástico, então a nossa infância a gente passava modelando com o meu avô. A nossa alegria nas férias era ele dar um pedaço de argila pra gente e a gente esculpia alguma coisa. Claro, com toda a liberdade poética. Isso. E então a arte sempre esteve presente nas nossas vidas. E aí foi seguindo a Inarco e hoje acabei ficando e hoje é o que eu faço.
E hoje já profissionalizada, vamos chamar assim, a família ainda está dentro ou só você? Olha, eu posso dizer que acho que todos os irmãos passaram, nós somos em 4, todos passaram pela Inarco, eu fiquei. Tem publicitários, administradores, da área de esporte, de eventos, que acaba sendo um pouco ligado à nossa, mas presente lá o tempo todo, eu fiquei. Eu que administro, eu que fiquei lá. E reconhecer as pessoas ainda é visto como um investimento? Olha, como investimento, na minha visão, hoje eu não posso dizer uma banalização da premiação, né? Porque eu faço essas medalhas de corridas, onde a pessoa até brinca comigo. Você faz aquelas medalhas onde a pessoa ganha a medalha e uma banana? Dando aquela referência. Corrida de rua. E eu sempre penso, eu falei, né, da pessoa única, do reconhecimento único. Mas quem recebe aquela medalha, ou na corrida com 3.000, 5.000 pessoas, eu tenho certeza que para aquela pessoa, a medalha dela não faz diferença ela ter ganho a dela e outras 3.000 pessoas terem ganho junto. A dela tem um significado para ela especial. Só ela sabe o que ela fez, o que ela se dedicou, o esforço. Então, isso para a pessoa que recebeu, faz a diferença na vida dela. Então, é assim que a gente enxerga cada troféu. Eu peguei o caso da medalha, mas nós temos... hoje o nosso forte são muito prêmios corporativos. Tá. Nós fazemos mais... A gente tem uma linha de futebol de campo, com bola, luva, chuteira, goleiro... Mas o nosso forte hoje são troféus corporativos. Então, o reconhecimento, ele é pelo trabalho que a pessoa fez. E também tem a outra parte que eu falo que o nosso trabalho tem um viés muito positivo, que se a equipe vai bem, vamos premiar para reconhecer. Se a equipe vai mal, vamos premiar para incentivar e motivar. Então, a gente está... Acaba premiando vários lados. Sim. Isso que você comentava me traz, acho que algumas questões como, por exemplo, significado, simbologia, né? Ou seja, a figura do troféu e da medalha como um significado, como portador de um significado e símbolo desse significado. E falando, portanto, em significados, a pergunta que me ocorre é a seguinte: quando a gente fala em premiação, eu acho que existe uma dicotomia entre premiar o quê e premiar o como, né? Então, nesse sentido, o que eu queria te perguntar é o seguinte: como você vê a diferença entre premiar resultados e premiar comportamentos? Olha, na minha visão, a premiação de resultados e de comportamentos, elas vão para viés diferentes, mas elas acabam tendo a mesma finalidade. Então, o funcionário que desempenhou melhor, o funcionário que... Porque nós estamos hoje numa política onde até o premiar, ele tem que ser feito com muito cuidado. Porque você tem problemas de premiar algumas pessoas, mas você não premiar as outras, você causa, às vezes, um problema interno na companhia. Então, tudo é feito com muita cautela. Mas foi uma coisa que eu pensei, inclusive, na pandemia. Porque a pandemia nós paramos, não teve premiação, não teve evento. E eu repensei muito, eu falei, nossa, e agora? O que se premia? O que se entrega, o que se faz? Se não tem evento, não tem para quem reconhecer. No começo, né, quando estava todo mundo muito parado. E eu falei, será que um dia o ato, o reconhecimento de ambas as formas vai acabar? E falei, será que vai acabar até o objeto físico? Porque como nós não podíamos sair, eu falei, a peça física do troféu, a peça física da medalha, como será daqui para frente? E foi até uma época que nós pensamos em troféus virtuais, em fazer um troféu que mandava... Tem no videogame, né? Você ganha no videogame o troféu virtual. Então, eu falei, olha, vamos criar um troféu virtual para entregar. Mas eu acho que o ato, independente da premiação, o ato de você receber
e ser reconhecido por um trabalho que você fez, independente do que tenha sido, ele é importante. Independente do caminho que seja, do motivo que seja, você receber e mostrar que aquilo foi fruto de um trabalho, de uma dedicação, de um esforço seu, ele tem o valor por isso, e não por essa diferenciação. Perfeito. Bom, numa empresa de 50 anos, como você está até falando nessa questão da pandemia, inovação precisa vir, né, constantemente. Então, como é isso, atravessar 50 anos em uma empresa que precisa estar pensando sempre para frente? A pandemia foi um bom divisor de águas, porque nós paramos totalmente e pronto, e agora? Como nós trabalhamos muito com acrílico, começaram os protetores de acrílico, as barreiras, os face shields, alguns associados da casa do Ciesp começaram a produzir aqueles tapetes que precisavam dos tapetes. Então, a gente foi procurando parceiros para fazer tanto esses tapetes de plástico, os tapetes para entregar, e as proteções de acrílico, eu saía realmente aqui, não podia ir muito longe e tal, de loja, de comércio em comércio, de loja em loja, farmácia em farmácia, e falando que eu estava fazendo isso. Então, o bairro, eu agradeço muito, porque o bairro foi um grande parceiro nosso, porque nós conseguimos manter a empresa nessa época fazendo todos esses protetores. Então, nós trabalhamos direto na pandemia. Nós acabamos reinventando e seguimos com os protetores, álcool, tudo que tinha nós fizemos. Mas mais que isso, hoje nós estamos vendo a inteligência artificial, novas técnicas de produção, mas a premiação, o ato simbólico de entregar o troféu, esse continua como era há anos atrás, desde dos eventos olímpicos da Grécia, vamos puxar mais antigo ainda. E o que a gente preza muito é a qualidade do nosso atendimento. Isso não tem tecnologia nenhuma que vai suprir. Então, o que nós prezamos hoje é manter a qualidade que nós sempre tivemos. E a qualidade, quem analisa essa qualidade, quem controla essa qualidade é a equipe bem treinada. O atendimento, pessoa, você pode ter chatbots, robôs para responder, mas o atendimento, pessoa, a conversa com o cliente, isso eu acredito e torço para que isso nunca acabe. As relações humanas, elas precisam permanecer, e é um ponto que, com toda a tecnologia do mundo, a gente bate nessa tecla de que o nosso atendimento ele tem que ser sempre impecável com cada cliente. Como é que você vê a sucessão, né? Ou principalmente essa questão de você estar numa empresa, né? Obviamente onde foi o seu pai aí o fundador. Quais os desafios de continuidade, no seu modo de ver? Não estou com o número agora, meu assessorzinho depois puxa o nosso número, mas tem um número que acho que 70% das empresas não chegam até a terceira geração. Isso. No meu caso, não vai ter terceira geração, porque eu sou uma pessoa que optou por não ter filhos. Então, casada, mas eu tenho gatos. Eu sou daquela geração dos gatos. Okay. Então, a geração, ela vai meio que acabar comigo se eu não pegar um sobrinho. Mas... Você não aposta nos gatos para tocarem a empresa? Olha, eles são bem... Você bobeasse. Vamos ver como é que vai ser o futuro, né? Entendi. Mas, claro, não é fácil, porque você tem sempre aquela relação, pai, mãe, mas sempre nós tivemos uma divisão de áreas muito certa na empresa. Isso é bom. Então, essa divisão de áreas, ela não tinha um certo conflito familiar, né? Porque eu brinco que as nossas brigas de família, elas nunca foram brigas de família, elas sempre foram brigas por algum assunto da empresa, nunca uma briga de família. Hoje, meus pais estão vivos ainda, meu pai fica no conselho, e nós temos um projeto social junto com o Ciesp, que é a Fraternidade Acalaurência, que nós temos lá, que a sede hoje fica na Inarco.
E hoje minha mãe também toca, além da parte um pouco da produção da Inarco, que ela gosta muito dessa parte de produção, ela cuida dos projetos sociais que nós temos hoje. Legal. Então, eu assim, tentando ficar ativo, né? Manter os ativos e atuantes na empresa. Então, um dos segredos para a empresa familiar é dividir bem os papéis e ter as coisas claras. Dividir bem os papéis, isso. E os seus irmãos passaram e saíram? Passaram e saíram, cada um teve o seu caminho, mas... Está claro que eles estão fora da empresa. Eu tenho um irmão que ele mexe com eventos, então... É cliente. Ele acaba fazendo uma parte... O dele é mais parte de viagens corporativas, mas toda viagem sempre tem uma premiação, então acaba meio que, paralelamente, fazendo uma outra peça. Sim, sim. Mas eu que fiquei. JR. Ele é o homem da inteligência artificial. Resistência. Muito bem. Estava comentando agora há pouco da pandemia e eu imagino que tenha acontecido algo na pandemia e que depois provavelmente continua acontecendo, que é o perfil do cliente da Inarco. Como é que ele foi mudando ao longo do tempo? E a segunda pergunta que eu queria te fazer também é: aquilo que funcionou na pandemia continuou funcionando depois ou voltou-se ao que era antes? Vamos lá. Já a pandemia, a gente já pode falar que tudo voltou como era antes. Tá bom, ok, eu acho. Não serviu assim para consertar muitos erros. Sobrevivemos. Né? Tá aqui o seu troféu, sobrevivente da Covid. E a premiação, a parte da mudança, não só após pandemia, mas no decorrer dos anos, as premiações, elas eram mais personalizadas, exclusivas, continuam personalizadas, exclusivas. Acho que o tipo de premiação mudou um pouco. Antigamente a premiação, eu pego no início, assim, eram as premiações, um diretor, eram poucas peças, mais obras de arte mesmo, como quando a gente começou. E com o tempo você foi vendo a necessidade de premiar outras áreas, não só o diretor, outros departamentos. Então, nós temos um prêmio muito importante que nós fazemos, que é o Amigos do Mercado, que é de publicidade, né? Eu falo muito de agência, porque a gente trabalha muito com agência de propaganda. Mas o prêmio Amigos do Mercado, tem vários prêmios de publicidade importantes, mas eles montaram esse prêmio exatamente para premiar as pessoas que não são reconhecidas no mercado de publicidade. O estagiário de publicidade, o atendimento, pessoas que fazem a publicidade se mover, estar viva, mas que não tem um reconhecimento explícito. Então, esse prêmio é um prêmio que eu gosto, assim, a gente faz com muito carinho, como todos, claro, mas essa mudança de você perceber que outras áreas e que todo mundo precisa ser premiado. Eu faço muito prêmio de anos de casa. 5 anos de casa, 15 anos de casa, e é um prêmio bem democrático porque a pessoa que faz 5 anos de casa, então vai desde o chão de fábrica até uma diretora. Eles vão receber juntos o prêmio de 5 anos de casa. Então, você coloca as pessoas num nível equiparado, recebendo o mesmo troféu, não tem uma diferença. Então, isso é uma coisa boa de se ver. Porque você tem 2 áreas da empresa, uma mais alta, um cargo mais alto, um cargo mais baixo, mas recebendo o mesmo troféu pelo mesmo reconhecimento. Muito legal, muito legal. Você deu ênfase no atendimento, né? Que vocês procuram manter, né? E tua empresa, para que ela seja lembrada por isso, né? E seja procurada por isso, né? E se você tivesse que implementar isso, dar um conselho para outras empresas, né? Sobre esse foco, né? Nas pessoas e não nos produtos, né? Como é que você diria para alguém que quer estar construindo a sua empresa e quer ser lembrado pela forma como ela está sendo atendida e está sendo... A Inarco Troféus, a gente sempre foi reconhecido como a empresa das causas impossíveis. Várias pessoas no mercado falam, meu Deus, eu preciso de uma peça para ontem. Ontem ainda não estou conseguindo, mas eu preciso de uma peça urgente. Vai na Inarco. Porque eu sempre eu sinto a dor do meu cliente.
Eu sinto que se ele tem essa responsabilidade na mão, a partir do momento que ele chega na minha empresa com essa dor passa a ser minha também. E então eu vejo muito hoje, até esses dias eu vi uma matéria falando, estou no home office, mas, estou online, mas não significa que eu estou disponível hoje para você. Eu já penso que eu acho que nós temos que ser totalmente o oposto disso. Eu não sei, posso estar errada, mas eu estou 100% disponível para você. Todos os meus clientes sabem que se ele me ligar, meu celular, eu não desligo. A hora que for. Se precisar atender, eu vou atender. Se precisar virar à noite, nós já viramos várias noites, nós vamos virar. O seu problema é o meu problema. Então, a partir do momento que eu atendo um cliente, eu fui criada desta forma. Então, eu vejo que o que eu puder fazer melhor para atender melhor o meu cliente, eu vou fazer. E isso eu tento passar para todas as pessoas que trabalham comigo, tanto que a gente tem uma equipe, alguns colaboradores que já estão com a gente há 25, 30 anos, e eles já pegaram essa visão e seguem essa mesma linha de... Hoje, o cliente quer buscar vou mandar um Uber. Pode mandar. Tudo que o cliente pedir, a gente faz um esforço para se adaptar e atender o cliente da melhor forma. Nós, na pandemia, nós acabamos com os face shields e as máscaras e os divisores de acrílico, nós acabamos não ficando no home office. Claro, ficamos aqueles 2 primeiros meses até pensar o que íamos fazer, mas começamos e lá ficamos. Então, assim, nós não tivemos um home office. Então, a nossa visão, a minha visão, ela acaba sendo um pouco diferente, porque nós não paramos. Só seguiu. Nós não paramos, tanto com a Inarco, como com o projeto social, porque foi uma época também onde a parte social, as pessoas ficaram muito, muito necessitadas, né? Como na época até meu pai era diretor, o Leonardo era diretor do SESI, Senai, eles tinham um SESI no Ipiranga, que era de alimentos, de nutrição, um curso de nutrição. E aquele monte de alimento, o que nós íamos fazer com aquele alimento? Começaram a entrar em contato com as ONGs, no nosso caso, e falaram, nós vamos fazer marmitas para distribuir para a população. Vocês querem? Sim. Então, todo dia eu pegava o carro, ia buscar lá no Ipiranga, ou algum voluntário, íamos lá, retirávamos, nós tínhamos 300 marmitas, encostávamos na porta da Inarco e diversas ONGs paravam, uma levava 30, outra levava 40, outra 50. Durante 3, 4 meses da pandemia, todos os dias nós entregamos 300 marmitas, todos os dias. E eu brinco que no primeiro dia todo mundo de máscara, aquela coisa, não, entrega o alimento, passa, luva. No último dia a gente já estava todo mundo abraçando. Claro. Então eu falo, ninguém na empresa pegou Covid, ninguém na empresa teve Covid. Eu acho que foi um dos motivos também por a gente não ter parado de trabalhar. Foi uma sequência aí, então essa parte foi bem... Qual o tamanho da empresa? Quantos funcionários vocês têm? Olha, chegamos a ter 50 no Morumbi, naquele showroom que nós tínhamos. E eu sempre tento estudar muito o mercado, né? E nós estávamos no Morumbi. E o Morumbi hoje, assim, os clientes começaram a vir muito para a Berrine. Então, eu estudei isso, verifiquei que os nossos clientes estavam todos na Berrine. Falei, eu preciso estar mais perto do meu cliente para entrega, para facilitar. Então, buscamos aqui na região. Que foi ótimo também, porque agora a da Berrine migrou para Chucre Zaidan ali. Então, os nossos clientes estão por aqui. Estão todos ali. Então, a gente está sempre pensando nessa parte, em estar perto do nosso cliente. Quando os clientes, né, chamam para fazer aí uma comemoração, uma celebração, ele já tem na cabeça se ele quer um troféu, se ele quer medalha, se ele quer um busto, ou precisa de ajuda das universitárias para decidir o que fazer? Essa foi uma coisa que mudou. Somente as empresas grandes tinham uma agência ou um departamento de criação interno. A grande maioria não tinha. Então, passavam para a gente aquele briefing, eu tenho uma premiação de vendas, o meu logo é esse, o texto é esse, lute.
Com o tempo, as agências de propaganda aumentaram, então nós começamos a receber os layouts, uns briefings mais completos. Hoje, eu recebo a imagem já feita na IA. Já vem a imagem na IA, é isso que eu quero. 70% das vezes é algo impossível, porque a IA, eu preciso ter uma conversa muito séria com essa inteligência artificial e falar, não exagere, porque isso não existe. Mas hoje eu passo para o cliente, olha, eu vou fazer parecido ao real, adaptar, isso é uma inteligência artificial, então eu vou chegar o mais próximo disso. Peça flutuando, eu recebo muita peça. Falei, ainda não cheguei. Muitas peças que flutuam. Peça flutuando. Eu falo, eu preciso colocar um pininho ali, porque se essa peça não vai parar. Mas eu dou um jeito. De algum jeito, visualmente, você vai ter a sua peça do jeito que você gostaria. Agora, ele já sabe o que ele quer ou às vezes ele agora ainda já melhorou hoje, é o que eu falei, hoje todos os clientes, 95% dos clientes já enviam a imagem pronta na IA. Uhum. Você falou que seu pai está no conselho, né? Sim. Como é esse conselho? Conta pra gente. É conselho de pai mesmo, é conselho de pai. São você, ele... com a minha mãe. Sua mãe. Mais 3 colaboradores que são mais antigos. Ah, tá. Então, ele é um vendedor nato, né? Ele sempre foi o vendedor. Uhum. A vida inteira dele foi vender. E ele já chegou a comandar 200, 300 funcionários. E ele fala, venda é conversa, ele é o homem da conversa. Então, ele fala, é para ligar para o cliente, porque hoje todo mundo quer WhatsApp, né? Ninguém quer receber mais ligação, né? É tudo, ou marcar uma call, a pessoa me liga e fala, Cris, podemos marcar uma call? Fala já! Você está falando comigo agora, fala comigo agora. Já aproveita que agora eu tô com tempo. Não, vamos marcar para daqui 10 dias. Aí eu falo, daqui 10 dias eu não sei como eu vou estar, fala comigo agora. Mas é o que eu falei no começo, as relações humanas, eu torço para que não acabe. Porque eu acho que eu sou muito daquela que eu gosto de sair, eu gosto muito de andar a pé, então eu vou no café novo do bairro, aí a lojinha nova do bairro, eu gosto de escutar a história da pessoa. E sou casada com um marido que é conhecido por ser o homem da conversa na publicidade, né? Ah, é? Ele tem até um slogan que é o Café com Delay, então ele é conhecido como o homem, ele diz que já tomou mais de 5 mil cafés. Olha que bacana. 15 mil, ele fala. 15 mil cafés e arrumou mais de 5 mil empregos. Olha só. Porque ele faz uma coisa que hoje as pessoas não fazem. Ele conversa, ele escutativa, ele fala, né? Sim. Cris, além dos troféus flutuantes, qual foi o pedido de troféu, premiação mais inusitado que a Inarco já recebeu? Como é que vocês se viraram para atender esse pedido? Eu quando comecei, né, eu sempre fui da parte, eu não era da parte comercial, administrativa, eu cuidava mais como filho quando entra na empresa dos pais, ou cuida do financeiro, ou eu gostava muito de desenhar no computador, então eu era da parte de layout, eu gostava de fazer layout, criar os troféus, coisa criativa, né? Sim. Que eu sempre tive na família, então eu gostava dessa parte. Mas deixa eu ver como é que eu explico isso. Foi tão inusitado assim? Como é que eu explico? São vários casos. Eu falo que tem vários casos que foram desafios. Vou puxar os que mais me lembram. A gente fez todos os lançamentos da Honda, por exemplo. A Honda, nós fizemos a pedra fundamental para a inauguração da fábrica aqui no Brasil. E fizemos o busto do presidente que está na fábrica da Honda. E todos os lançamentos de carro, nós fizemos... E eles mandaram, né? O primeiro Honda, eles mandaram para... Não podia mostrar o carro na rua. Então, a gente tinha que andar com o carro de madrugada para levar para o artista modelar. Não tinha 3D, né? Tinha que fotografar, tirar foto, proporção, perspectiva. Então, essa foi muito difícil, mas por manter o segredo do carro, para modelar um carro na perspectiva, reduzir
a medida certa, todas as medidas do carro. Esse foi um Mas é trabalho... uma miniatura? Foram as miniaturas do carro que foram tá. entregues no lançamento. Para a época, foi um pedido muito complicado, não digo até no nosso caso. Foi para o artista para fazer essa redução. Foi um trabalho bem demorado nesse sentido. Depois dos outros mais... E aí, claro, a gente continuou fazendo todos os Hondas. A Honda é um cliente muito querido nosso. Porque a gente fez todos os lançamentos. Acho que de carros nós fizemos quase todos. Tanto da GM, da Ford. A gente pegou... O mercado automobilístico é bem forte com a gente. Mas tem outro também que sempre me dá um trabalhinho, que são os troféus da Fórmula 1. Nossa. A Fórmula 1 sempre aparece daquele jeito, quase como troféu flutuante. É mesmo? Uma ideia mirabolante e com um prazo Mínimo. mínimo. Então, o último que nós fizemos da Fórmula 1, nós fizemos o com a Pedra do Pré-Sal na época, mas o último foi o que o Verstappen ganhou, que ele foi uma homenagem para o Ayrton Senna, que ele tinha gravado todas as imagens, os troféus do Senna são gravados na taça, tem uma na Inarco. Que legal. Então, todas as vitórias, as 40 vitórias do Senna estão gravadas na taça. E eles queriam que essa gravação fosse em relevo. Hoje nós temos 3D, nós já tínhamos 3D nessa. Vamos fazer o modelo em 3D. Nas curvas da estrela, deu problema. Não dava. Então, assim, eu virei 5 noites com o artista, assim, foi direto, modelando troféuzinho por troféuzinho, esquentando e modelando na peça. Puxa. Para depois eles resolverem que eles não queriam relevo, queriam embaixo. Eu não quero mais assim. Vamos Ai, mudar. que desespero. Né? Vamos mudar. Faltando uma semana para corrida. Mas eu falo, sem troféu não fica. É o que eu falo. Nós somos acostumados a claro, dá uma certa angústia, né? Porque você tem que correr, você fica preocupado. São prazos que não... A corrida tá marcada. Então, nós fizemos, deu certo, a peça ficou linda. Mas quando eu paro para pensar em um dos que... Esse aí eu lembro porque eu também fiquei com a mão toda queimada. Eu ponho bastante a mão na massa. Desculpa, você falou de pré-sal? Nós fizemos teve um troféu da Fórmula 1 que foi quando descobriram o pré-sal aqui no Brasil. Eles pegaram uma pedra do pré-sal. Olha, que interessante. E ela foi aplicada no troféu da Fórmula 1. Que interessante. Isso é tipo fazer troféu com pedra vinda da Lua, alguma coisa do gênero. Tem umas coisas... Vamos falando, eu vou lembrando, né? A gente tem muito cliente que pede isso, porque hoje é o acrílico, é o aço, mas nós temos hoje, o Brasil é o maior produtor de nióbio. E é o nosso cliente, a empresa é a maior produtora de nióbio no Brasil, acho que no mundo, inclusive. E o troféu deles é uma peça que, olhando, você fala, é aço. Mas não, eles querem trabalhar com o nióbio. Visualmente, é igual o nióbio, é igual o aço. O que aconteceu? Nós quebramos 3 máquinas tentando cortar, achando que o corte era como aço. Então, nós quebramos a nossa guilhotina, quebramos uma outra guilhotina pneumática, nós quebramos a guilhotina, porque ela é mais dura, que o nióbio é mais duro que o aço, então quebrou a nossa... Super. A peça ficou linda. Depois disso... Três guilhotinas depois. Depois disso, eles já repetiram o pedido mais 5 vezes, então a gente já aprendeu, né? Mas a gente acaba sempre apanhando na primeira vez. Mas também não é muito, muito bonzinho, assim, porque, por exemplo, esse troféu da Fórmula 1, nós fizemos, deu aquele trabalho, e no ano seguinte, fala, pronto, nós temos a expertise para fazer esse trabalho. Mas ele não se repete. Mudou, claro. Muda o modelo, então você vai para outro problema. Senão não tem graça, né? Fazer do mesmo. Beleza, viu? O lado bom é que já é previsível, né? Todo mês de novembro você já sabe que vai passar alguns dias. Busto, eu lembrei de mais um. Nós fizemos o busto do Camargo Correia, do Sebastião Camargo. Uhum. E era só foto, né? Não tinha 3D, não tinha computador, não tinha... Como que você mandava? O artista fazia o modelo, tirava uma foto, revelava,
Levava para... Eram 3 filhas, 4 filhas que ele tinha. Levava para uma filha, ela mudava um negocinho, voltava pro artista, ele mudava, tirava a foto, revelava. Nossa. Revelava, levava para outra filha. Não, mas meu pai não é assim, mude. Mudamos. Aí voltava para outra filha. Não, mas quem mandou colocar isso? Não, meu pai não é assim. Volta, revela. Hoje, eu brinco muito internamente, assim, é uma coisa que eu falo até para minha mãe, né? Eu falo, nossa, a vida hoje é tão mais fácil. Porque antigamente você tinha que aprovar um layout colorido via fax. Tem gente que tá ouvindo que nem sabe o que é fax, né? Mas você tinha que aprovar um layout via fax e o... Colorido. Você tinha que identificar aqui é azul, aqui é amarelo, né? E então a vida, motoqueiro hoje, você consegue mandar 5 apresentações, 5 coisas para cliente, ou manda tudo via internet, mas um material, uma peça física. Nós tínhamos 2 motoristas, 3 motoristas. Ele fazia quanto? 2 visitas, 2 entregas por dia. Hoje você consegue botar quantos motoqueiros você quiser, entregando para vários clientes ao mesmo tempo. Então, eu falo que a vida hoje, ela tá... Facilitou, né? Facilitou. Quem fala que a vida é mais difícil, eu falo, vocês não sabiam o que era fazer um fotolito na mão, com aquelas canetinhas nanquim, e borrava, e você tinha que começar tudo de novo. Os tempos mudaram. Os tempos mudaram, é. E assim, falando de especificamente como é administrar uma empresa nesses tempos e nesse setor que você está, como é isso? Olha, eu acho que como todo pequeno empreendedor tem as suas dores, o seu sócio majoritário, né? Que hoje também não esse também merece prêmio? Troféu? Nós fizemos a plataforma da Petrobras. Quando, com a Dilma inaugurou a plataforma da Petrobras, nós fizemos. O último encerramento de placa do Lula, quando entrou o Fernando Henrique, nós fizemos a última do Lula, a primeira do Fernando Henrique. Inauguração foram as hidrelétricas, as duas, a primeira do Lula, a última do Lula e a primeira do Fernando Henrique nós fizemos, as homenagens, as placas, os monumentos que estão na frente. Mas as dores são as dores do dia a dia que nós estamos acompanhando. É a mão de obra, o treinamento da mão de obra, o home office, em casos como o nosso produto ele é 100% artesanal, ele precisa da mão de obra. Ainda que você tenha um comercial que pode atender em casa, mas o nosso trabalho ele ainda continua 100%, cada peça é 100% artesanal. Então, nós precisamos de mão de obra, nós precisamos de mão de obra qualificada, polidor, tem umas profissões que hoje estão mais difíceis de achar, né? A parte de lixar a peça, polir, toda essa parte bem manual, são marcenaria. Hoje você acha é muito mais difícil achar. Então, as dores dos pequenos eu tenho sentido que são basicamente as mesmas. A mão de obra especializada. E as pessoas em geral, né? E as pessoas, sim. As equipes, sim, né? sim. E vocês fazem exportação também de troféus, prêmios, ou vocês operam basicamente Brasil? Nós fizemos duas tentativas, uma de exportar com a Apex, nós tentamos, mas você precisa ter um produto de linha. Dessas 8.000 peças que hoje já passou, né? Já estamos mais de 15 mil, 20 mil peças produzidas, não tem uma igual a outra no meu showroom. Então, é muito difícil você trabalhar com exportação quando você não tem uma linha. Na época, nós teríamos que escolher um produto para trabalhar em cima desse produto para exportar uma linha com 5, 10 produtos. Mas todos são diferentes, todos são personalizados, então a gente parou nessa parte, nessa barreira. O nível de automação é pequeno, então. É pequeno. Ainda, quando nós mudamos aqui para a chácara, nós viemos para um espaço bem menor do que nós estávamos lá no Morumbi.
E a minha ideia aqui, eu falei, vamos fazer uma loja, a gente terceiriza o máximo que nós conseguimos e vamos fazer uma loja aqui só para... Porque o bairro, né? O lugar era menor, o espaço era menor. Já adquiri novamente o meu maquinário, porque toda peça que a gente faz, ela tem toda peça tem um toque manual. Ela tem um acabamento manual. E não tem como automatizar nenhuma parte do processo. Pensamos, algumas partes, né? As máquinas de hoje, laser, corte, impressão, mas ainda assim o acabamento final, a montagem ainda é manual. É manual. E tem um estado, uma cidade assim que é mais festeira, mais comemorativa e homenageia mais que outras? Ou isso é muito Eu não vou dizer que eu estou puxando o saco para São Paulo, mas hoje o centro de eventos acaba sendo São Paulo. De convenções, as feiras, né? Nós temos muitas feiras, então todas as feiras hoje no Brasil e em São Paulo, todas as feiras de São Paulo, elas têm uma premiação. Congressos, nós temos muito. Então, pelo volume de São Paulo acaba sendo depois, mas depois a gente vai muito para Bahia, Salvador, Manaus faz muita premiação. Eles fazem muitos prêmios, mas São Paulo acaba sendo o principal. E tem um setor, assim, você falou já do automobilístico, né? Tem algum outro setor que também que se destaca nessas homenagens e comemorações? Os laboratórios fazem muita premiação. Muita premiação. Farmacêuticos, você diz? Trabalhou muito, os laboratórios farmacêuticos, a gente trabalhou muito com aqueles brindes para médicos. Então, também os laboratórios faziam muitos brindes. Mas esses já eram mais na época, a gente trabalhou uma época com importação. Nessa época eu ainda estava, não acompanhava direito, mas eu sei que a gente importava muito porque isso foi antes até dos meus 17, de eu entrar na Inarco. Porque eu lembro que eu ficava lá pequenininha montando caneta, tinha aquelas canetas para importação, não sei quantas mil canetas. Outro pedido muito bom, que eu lembrei agora, adoro lembrar de pedido assim. Que bom. Que bom lançou nas Olimpíadas. E você vai lembrar, você juntava 5 palitos de sorvete e trocava por uma medalha. Os palitos não eram marcados. Então, não era só o sorvete da Que Bom. Não. E tinham aquelas pessoas que... Então começou um pedido de 20 mil medalhas. Aí as pessoas tinham em casa aquelas maquetes feitas na escola de palito de sorvete. Começaram a desmontar as maquetes. Então eles... Preciso de mais tantos mil, preciso de mais tantas mil medalhas. Eu lembro que nós estávamos no Morumbi nessa época, num galpão daquele tamanho. Nós alugamos outros 4 galpões daquele mesmo tamanho, com mesa e com... Nunca se viu tomar tanto sorvete que virou medalha? Nunca se viu tomar tanto sorvete. E é engraçado, medalha, né? Porque Olimpíada geralmente é tipo no inverno, né, cara? Então, tipo, o pessoal tomando sorvete. Essa daí foi um case bem... bem complexo, porque não parava. Não parava. O povo não parava de tomar sorvete. Pra gente foi ótimo, mas foi um grande desafio. E Cris, o que hoje, se você projeta os próximos 5, 10 anos, o que você vê como tendências nesse mercado de premiação, tudo? E por que eu faço essa pergunta? Quando você falava, eu ficava refletindo aqui. Claro, tipo, as formas mudam, né? Vai desde um busto até um palito de sorvete, né? Tinha uma premiação de um palito, uma medalha para um palito de sorvete. Mas o intuito de premiar alguém, isso é algo que vem acompanhando a humanidade. Então, quais transformações ou tendências você vê no teu mercado para os próximos 5, 10 anos? Olha, que é uma coisa que eu não tinha pensado antes da pandemia. Na pandemia, eu pensei muito nisso e conversas com pessoas, com agências que fazem premiação. Eu falei, será que isso um dia acaba? Será que um dia as pessoas vão deixar de reconhecer o trabalho de alguém, de premiar com a peça física? É uma pergunta que eu comecei a fazer pós-pandemia, e quando eu vejo alguém que organiza evento,
eu falo, será que isso um dia termina? Até pensando que nós, na época, pensamos em fazer o troféu virtual, porque estava todo mundo em casa. E eu falei, será que o troféu virtual, a gente começou a criar até uns troféus de holográfico. Pensei, vou criar um troféu holográfico, a pessoa recebe, põe na prateleira dela, fica um troféu holográfico. Eu falei, tá, mas depois. Acabou a pilha, ele apaga, ele apaga. Vai ficar o suportezinho na mesa. Ele vai olhar e vai falar, eu preciso recarregar. Então, é uma coisa que eu penso, que hoje a gente pensa muito, que eu estudo muito. Porém, quando eu paro para pensar no lado humano, as pessoas, elas gostam de mostrar, não só do reconhecimento, elas gostam de mostrar que elas foram reconhecidas por algum feito. Uhum. Então, eu penso, a Fórmula 1... você tem... Às vezes eu brinco que a televisão dá mais ênfase para champanhe do que o troféu, né? Eu falo, mostra, por que mostra champanhe, não o meu troféu? Né? Mas, assim, para a pessoa que está lá, eu penso, e se ele não levantasse o troféu, levantasse só a champanhe? O que seria para o entorno? Um Oscar. A pessoa vai lá, vai subir no palco... O ato, né? Você tem a premiação, mas eu sempre penso no objeto do Oscar, objeto do Grammy, objeto dos... Qualquer prêmio a corrida, o primeiro lugar, a pessoa sobe no pódio. A gente vai acabar com o pódio? Até por esse conceito hoje de que todo mundo tem que receber igual, você vai acabar com o primeiro lugar para todo mundo receber junto? Então, pensando nisso, eu acho que, na minha visão... Ainda 5, 10 anos, ainda nós estaremos premiando, pode ser de formas diferentes, objetos diferentes, mas eu acho que o ato de premiar, o ato de entregar algo, a pessoa quer levantar. O filho quer chegar em casa e mostrar para a mãe e para o pai que ele ganhou uma medalha na escola. O marido quer chegar em casa e vai mostrar para a mulher que ganhou... Esses dias até teve um caso que aconteceu na internet do marido que ganhou uma caixa, pareceu para mim, de maquiagem, e ele não deu para a esposa, ele deu para uma colega de trabalho. Eu falei, se fosse um troféu, ele teria ficado para ele. Por que né, deram uma caixa de maquiagem? E arrumaram uma confusão. Desnecessária. Era melhor ter feito um troféu. Ele recebia o troféu dele, ele ia levar para mim. Olha o que eu ganhei hoje pelo reconhecimento do meu trabalho. Então, eu acho... assim, 5, 10 anos, eu acredito que nós estaremos ainda erguendo troféus nos pódios e por aqui. E Cris, qual premiação você gostaria de fazer que você ainda não teve oportunidade de fazer? É engraçado, né? Eu sempre brinquei que eu quero fazer o Oscar. Tá. Sempre falei, um dia eu ainda vou fazer o Oscar. Falei brincando, mas... Nióbio. Fazer um Oscar de nióbio. Eu fico brincando, mas o Oscar eu acho que seria um prêmio bem... Pensando no mundial, assim, né? Numa coisa... Porque os prêmios nacionais, basicamente, nós atendemos todos os clientes, os principais clientes aqui. Então, os principais prêmios nacionais nós acabamos fazendo. Interessante. Então, indo para a reta de chegada, queria que você comentasse, obviamente você está no ramo de indústria, né? Está produzindo vários aí, né? Troféus, medalhas, etc. Mas precisa sempre estar buscando inovação. Sei que por ser uma família italiana, claro que uma referência deve ser a Itália, mas tem outros lugares onde você pode buscar inovação e ideias que hoje possa ser comentado e as pessoas também possam tentar entender onde buscar inovação nos dias de hoje? Eu acompanho muito as feiras de publicidade, gráficas, né? Porque a nossa área ela acaba sendo muito parecida com a área gráfica, pelo maquinário, pelo tipo de impressão. Mas também uma das coisas que eu gosto muito de fazer é viajar. Então, com o meu marido, eu sempre quando a gente viaja, eu vou atrás da empresa de troféu. Fornecedor local. Empresa de troféu para saber o que estão fazendo.
E é engraçado porque eu recebo muitos prêmios de Dubai para fazer umas réplicas assim de prêmios. É um padrão que eu nunca vi em lugar nenhum. Os prêmios que eles fazem, eu acho que eles têm um know-how, assim, é um prêmio muito bonito. É Pela muito qualidade? bonito. Pela qualidade, pelo acabamento. Eu gosto muito. Outro lugar que eu fiquei encantada, eu fui para Turquia e é muito engraçado. Tem uma fábrica de troféu em cada esquina. É mesmo? Eles são muito, muito artesanais. Eu gostei muito, né? Eu gosto de máquina, produção. Eu sou da produção. Eu gosto. Então, eu olhava um barulhinho, eu olhava lá, entrava na portinha, eu falava, tenho que ver o que está acontecendo lá dentro. E então, eu via, eles fazem muito troféu, muita peça fundida, muita fundição, muita coisa com chapa, vários modelos diferentes, peças, misturando muitos materiais. Então, eu achei muito, muito. A Turquia é muito forte também. E, claro, a China. A China, pelo volume, pelo volume deles mesmo que eles conseguem, e com qualidade hoje, né? Hoje a gente tem a China que tem técnicas, maquinários. É o que eu falei. Vai demorar um tempinho para a gente acabar 100% com o nosso serviço manual. Aqui, um polimento, a montagem. Mas do mesmo jeito que você tem máquina fazendo, já monta e entrega o carro pronto, para quem entrega um carro pronto sem uma pessoa, sem um humano mexendo, para fazer um carro é muito mais difícil que fazer um troféu, então... Vai aparecer. Vai aparecer. Tendo demanda... Vai surgir. E a questão de preços, eles ainda são menores, no caso dos chineses, são menores que os nossos? Também nessa área? São. Então, eu de sempre. Eles são menos em tudo. Eles são menos em tudo. Mas eu falo, eu sou uma grande admiradora do trabalho chinês. Tanto que eu fui há 8 anos atrás e estou indo de novo agora, mês que vem. Eu falo, a China me encanta. Me encanta pela reviravolta que... Eu gosto muito da Ásia, né? Mas pela reviravolta que eles deram, né? Em tudo, né? O que é a China hoje. Então... Mas eu fico sempre buscando isso. Mistura de materiais, a tecnologia que estão usando para fazer, matéria-prima. Mas ainda o básico, nessa parte, ainda continua sendo o humano. Que faz a diferença, né? Que faz a diferença. Maravilha. Então, queremos te agradecer por ter aceito o convite, pela conversa e deixar você com as palavras finais. Quando lembrar de troféus, medalhas, etc., falem com a Inarco, é isso? É isso. Uma empresa, eu faço um prêmio do Comendador Regino Barros, que é o Juscelino, e ele foi na Inarco e eu falei, quase 50 anos ele... Uma empresa de quase meio século, é isso? Eu achei bonito quando ele falou, então, nós somos uma empresa de quase meio século e uma empresa que comemora o sucesso todos os dias e prezamos pelo atendimento e pela qualidade dos nossos produtos. Então, esse eu acho que é um ponto... Diferencial, né? Nosso diferencial, Muito bom. Maravilha! Então esse foi mais um Vida de Empreendedor, o podcast para quem tem um negócio próprio ou para quem quer ter o seu negócio próprio. Boa semana, Deus abençoe, até mais!